2026 será o melhor ano da sua vida. Tenha confiança, porque é um ano de movimentações, de oportunidades acontecendo. E vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os sagitarianos. É uma leitura voltada para o financeiro, para o dinheiro. Vamos ver aqui o que temos na energia material para os sagitarianos. Eu tirei aqui só um naipe de ouros para ver qual é a energia que vai prevalecer, qual é o pano de fundo de vocês em 2026, ok? Bom, vamos lá. Deixa seu like, se inscreva no canal, é muito importante. Os signos que mais interagem ganham as leituras bônus. Lá na outra rede, @luar.holístico. Sejam todos muito bem-vindos por lá. Há uma movimentação. Quem quiser falar comigo, tem um link aqui na bio. Fala diretamente comigo. E eu queria deixar um beijo especial para os membros que estão chegando lá no canal, tá bom? Gratidão por todos vocês. Quem quiser se tornar membro, tem aí um botãozinho que tu clica aqui e entra pro clube, certo? Vamos lá. Energia para Sagitário. 7 de ouros. A energia, o plano de fundo. Como você entra, né, financeiramente em 2026. 7 de ouros. É uma carta que fala de estudo, de espera, de paciência, de investimentos sendo feitos e a espera da colheita precisa ter essa espera. Bom, falando em colheita, no fundo do maço nós temos o 9 de ouros, que é basicamente a colheita. Então, muito neste início de ano, o plano de fundo de vocês vai ser a inteligência pela espera do que vocês estão investindo ou já começaram a investir ou estão pensando em investir. A colheita ela tá certa, tá? A independência de vocês financeira, ela já foi plantada. É só um momento de espera, de cautela, de analisar. Não é um momento aqui de ficar aflito, de esperar resultados rápidos, nada disso. Aqui é a certeza do que tu tá plantando e a certeza da tua colheita. Isso precisa estar muito claro na tua mente, Sagitário, porque aqui eu vejo que vocês terão uma colheita farta, uma colheita próspera, tá? Com paciência. Eu vejo pessoas aqui estudando algumas coisas, estudando propostas, investimentos, pessoas aqui de repente buscando informações sobre investimentos, né, sobre rentabilidade, e aqui colheita sendo feita de alguma coisa que tu tá plantando. Então, quando a gente fala colheita do que tu plantou é porque tu teve ação, né? Então aqui para quem agiu, para quem está agindo, tenha paciência que as coisas vão se alinhar no momento certo, nem mais e nem menos, certo? Gostei. E aqui dá para ver com essas duas cartas que o investimento ele é grande, viu? E a colheita também será. Aqui é uma inteligência de espera, não nada em relação à ansiedade, nada em relação a meter os pés pelas mãos. Eu sei o que eu fiz, agora eu vou esperar sabiamente, porque tem aqui dinheiro rendendo, tem investimentos sendo ali na frente dando frutos, tá? Ou vocês pensando sobre isso. Algumas pessoas estudando ou buscando aqui informações, ou deveriam buscar informações sobre o financeiro, tá? Então aqui, qual é o principal desafio de Sagitário? O principal desafio de Sagitário no financeiro, né? Aonde pode haver tensão, instabilidade ou repetição de padrão em 2026. Vamos ver aqui o que nós temos. Bom, aqui nós temos o 6 de copas. E aqui muita tensão no sentido emocional, tá? Aonde Sagitário precisa aqui, qual o maior desafio? É driblar, me deu um trava-língua, driblar o emocional, tá?
Aqui pessoas precisando cuidado emocional para que ele não tome conta da tua razão e te deixe instável, tá? Olha só, nós temos aqui o 7 de ouros novamente falando sobre isso. É uma ansiedade de repente de querer que as coisas dê certo, ou tá? Será que eu vou conseguir aqui fazer com que isso vingue? Será que eu vou conseguir fazer que o meu 2026 me traga frutos? Então, aqui a dificuldade de vocês pode ser alguns padrões antigos do passado que precisam ser revistos, tá? Ciclos viciosos, ciclos que estão muito voltados aqui a decisões emocionais. Então, cuidado com o coraçãozinho de vocês no sentido de impulso, tá? E também pessoas aqui romantizando muito as coisas. O 6 de copas fala de, sabe, eu tô sonhando com coisas muito grandiosas, mas será que eu tô fazendo isso acontecer? Será que eu tô fazendo para que isso aconteça? Então, é meio que botar os pés no chão também, tá? A dificuldade aqui aqui tem até, inclusive, nessa carta tem um peixe, né? O peixe é símbolo do dinheiro e a guriazinha aqui, ela tá sonhando com aquele peixe, sonhando com aquela quantia grande de dinheiro. Aqui essa colheita, ela tá ajustada, ela tá equilibrada com o que tu tá sonhando, entende? Aqui precisa de um alinhamento, tanto para não ficar sonhando demais, tá? E para entender se o que tu tá sonhando tá condizendo com o que tu tá plantando. Então tem essa mensagem aqui, tá? Bom, eu vejo que se vocês conseguem, eu vejo você sonhando demais, tá? Aqui em algum momento. Então precisa aqui de olhar para o que tu tá plantando realmente para ver se tu vai receber esses frutos conforme o que tu tá idealizando. Tem isso aqui, tá? Muito sonho, muita ilusão aqui. Cuidado com isso, porque às vezes a gente cria expectativas irreais aqui de algumas coisas, tá? Então a tua dificuldade, o teu desafio financeiro é também não tomar as tuas decisões baseadas nas emoções, certo? Vamos lá, Sage. Qual é o bloqueio que precisa ser transmutado e o que trava o fluxo financeiro, né? Crenças, medos, comportamentos. Eu quero uma carta só. Qual é o bloqueio que precisa ser transmutado? Tá caindo várias cartas. Qual é o bloqueio de Sagitário? Olha só, o bloqueio eu quero ter bons frutos, eu quero colher, tá? Porque tá muito claro isso aqui. O desejo de vocês, o pano de fundo eu quero investir para ter bastante retorno financeiro ali na frente. Eu quero a minha independência financeira. Essa carta fala de independência financeira. Eu quero isso. Mas ao passo que tu quer isso, como eu falei antes, o que tu tá fazendo está alinhado com o teu desejo? Essa é a pergunta, tá? Porque aqui temos o 4 de ouros. E o 4 de ouros, ele vem falando que o teu bloqueio é uma trava, porque no sentido de eu não consigo arriscar para crescer. Eu tenho medo do inseguro, do incerto, eu não sei qual é o caminho que vem lá pela frente. O 4 de ouros é uma carta que fala de estrutura? Sim, porque é o número 4. Porém, é uma carta que fala de apego, é uma carta que fala de retenção. Então, eu não abro mão de algumas coisas para investir as moedas que era necessário para eu realizar aquele sonho, aquela utopia. Então, cuidado com essas questões de utopia, de muito fantasiosas, porque aqui eu vejo que existe medo. Medo em relação a investir, medo em relação ao dinheiro. Por mais que vocês estão desejando a colheita, eu vejo que vocês ainda permanecem engessados, rígidos em padrões que não condizem com o que vocês estão sonhando. Então aqui, o que precisa?
a justiça aqui, o caminho do meio, tá? Buscar a racionalidade, buscar o que é justo para vocês, o que é certo. Aqui vem uma questão de merecimento com a justiça, tá? Mas desde que vocês revisem aqui o que está bloqueando no sentido de retenção. Então, se eu tenho duas moedas, acabei de falar isso para Leão, tá? Se tu tem Leão no mapa, dá uma olhada lá. Se eu tenho duas moedas, tá? E eu tenho medo de perder essas duas moedas, provavelmente tu não vai conseguir investir para que o teu dinheiro se multiplique, porque a gente precisa arriscar também. O investimento ou o ganho de dinheiro, ele também requer aqui uma audácia segura. Não coisas ilusórias, não coisas impulsivas, mas um planejamento, com planejamento, tu fazer aqui os melhores investimentos, ou o melhor posicionamento, ou talvez a liberação de coisas aqui que tu tá com medo segurando e daí tá te impedindo o teu crescimento, tá bom? Então essa carta ela vem falando sobre isso, tá? Se eu quero ter 10 moedas, eu não posso ficar segurando as duas moedas, eu preciso pelo menos investir uma para que ela comece a multiplicar em algum momento, tá? Então é isso que vem falando aqui. Todo frio na barriga e todo desconforto, essa carta ela fala de sair da zona de conforto, e acabei de falar sobre isso. Na zona de conforto não é que tu não tá fazendo nada, zona de conforto é que tu tá aqui nesse teu teto e tu precisa furar ele para te conseguir, enfim, as 10 moedas. Então se tu tem 4 moedas e tu quer 10, tu precisa arriscar. Porque as 4 moedas, elas estão confortáveis para ti, elas estão seguras, tu tá te sentindo seguro, mas tu precisa furar o teto. E para furar o teto é para basicamente sair da zona de conforto e fazer coisas, te provocar a fazer coisas que te dão o friozinho na barriga. Tá bom? Então é isso que vem falando aqui. Agora, vamos fazer aqui como superar os bloqueios, né? Na prática, a chave de virada de atitude e a postura, né, interna ou o movimento que destrava o caminho. Vamos ver aqui o que temos para Sagitário, né? Como superar esses bloqueios? Como superar esses bloqueios? Olha só, aqui nós temos o 5 de copas, que é, e tá muito claro aqui para mim, com o 3 de espadas, 5 de copas com 3 de espadas, fazer as pazes com o dinheiro. Tá? Se harmonizar aqui, entender que o dinheiro, ele é uma energia. Eu tô falando isso para todos, porque quase todos que saem essa energia, porque tá muito forte. Inclusive essa carta também saiu na mesma posição para Sagitário, para Leão. Mais uma vez, se tu tiver Leão no mapa, dá uma olhada que pode ser complemento, tá? O que acontece? Eu preciso me harmonizar com o dinheiro. Eu preciso fazer as pazes, entender aonde está doendo, aonde está, qual é o padrão que está me trazendo repetição e dor. Porque, Cris, entra dinheiro. Não é o problema não entrar dinheiro. O problema é que o dinheiro sai da mesma forma que entra. O problema é que coisas acontecem e que eu não consigo aqui nunca guardar. Eu tô sempre precisando gastar. Isso é um padrão repetitivo que vem do inconsciente. Não é porque tu quer. Entende? Se eu falar que preciso fazer a harmonização com o dinheiro, tu vai dizer, nossa, mas eu quero dinheiro. Sim, todo mundo quer. Mas será que inconscientemente as nossas crenças de passado, e isso inclui lá de onde a gente foi criado, ou talvez heranças de ancestrais, do bisavô que tu nem conheceu, que podem estar aqui inseridos no teu DNA energético? São coisas aqui, gente, quando a gente está falando desse fluxo de dinheiro, não é simplesmente a gente fazer trabalhar mais e fazer, não, aqui é energia, nós estamos se harmonizando com a energia do dinheiro, e aqui existem coisas do teu passado que precisam ser harmonizadas, largadas, enterradas. 5 de copas, alguma coisa que tu provocou na tua vida financeira, algum investimento errado, que tu perdeu dinheiro, que tu emprestou e não voltou, que tu confiou em alguma coisa e não teve retorno, que tu abriu uma porta lá e
o empreendimento faliu e tu teve que fechar. E aí não é só... e daí por isso que justifica esse 4 de ouros. Olha, eu já perdi tanto na minha vida que eu não quero mais arriscar. Aí as coisas começam a dar errado. Porque não é arriscar de qualquer forma, gente. Não é colocar... fazer investimento ou se inserir num fluxo, querer se inserir num fluxo sem conhecimento. E esse conhecimento, ele é interno. Ele não é externo. É inconsciente que a gente vai fazendo as coisas. A gente vai repetindo padrões. A gente vai se auto-sabotando. A gente vai criando coisas energeticamente para que esse dinheiro se escoe. Por quê? Como saiu a justiça aqui, falta de merecimento. Eu não me acho merecedor. Por quê? Talvez eu precise honrar aqui alguma ancestralidade. Eu não posso ser superior, eu não posso ganhar dinheiro, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar a minha ancestralidade, entendeu? E aí tudo vai travando inconscientemente isso, gente, inconscientemente. Então, se tem algum problema financeiro hoje na tua vida, pode saber que tem alguma coisa para ser resolvida. Algum padrão que precisa ser olhado e transmutado, eliminado, curado, enfim. Aqui tem alguma coisa, talvez alguém te prejudicou. 5 de copas fala, ou tu provocou ou alguém te provocou, algo do passado. Essas taças aqui, elas não quebram, elas não consertam mais essas taças quebradas. Não tem como tu colar. Porém, o 5 de copas, ele vem falando, olha, Sagitário, tu não tá enxergando as oportunidades que já estão disponíveis aí, porque tu tá te lamentando ainda pelo leite derramado. Então, aqui são 5 taças, 2 não estão quebradas. Só que tu tá te lamentando pelas 3 quebradas. E essas 2 é justamente as taças que vão construir o teu império. É justamente a taça que vai ser a taça onde tu vai conseguir a tua independência financeira. Então, é olhar para os lados, enxergar as possibilidades, as oportunidades, levantar a cabeça e seguir em frente e se refazer, se reconstruir, apesar de toda a dor. Aqui provavelmente houve uma traição, ou tu tá te sentindo muito culpado aqui por alguma coisa que tu fez, tá? Bora lá. Agora, a grande oportunidade, né? Financeira de 2026, aonde o dinheiro flui com mais facilidade e com mais consciência e equilíbrio. Os enamorados. O que mais? Qual é a oportunidade? Então, 3 arcanos maiores, tá? Para vocês entenderem, é coisa que muito forte, não é coisa do cotidiano. Aqui tá totalmente ligado ao teu inconsciente. Então, para quem tá se conectando com essa leitura, eu aconselho a buscar conhecimentos baseados no teu inconsciente financeiro. Por que está acontecendo? Da onde está vendo a vertente dessa dor, a vertente desse bloqueio? Por que o dinheiro entra e sai? Por que eu acumulo dívidas? Por que eu sempre erro nos meus investimentos? Entende? Se é ciclo vicioso, tem alguma coisa para ser curada. E não tem a ver com trabalho em excesso. Não tem a ver com aumentar um trabalho, ter 2, 3 trabalhos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o interior, tá? Então, aqui o que sai? Os enamorados, a carta da força e o mago. 3 arcanos maiores. Falando do quê? Basicamente, que o poder interior, tu tem a força interior, a coragem para tomar qualquer atitude e revolucionar a tua vida financeira. Tu pode fazer o que tu quiser. O mago, ele vem falando que tu está pronto e tu precisa confiar na tua potencialidade, nos teus talentos, no que tu está canalizando de ideias, que tu tem as ferramentas necessárias e possíveis para que tu tenha um crescimento ou para que tu comece aqui a fazer esses teus investimentos ou entender aqui de que forma tu pode buscar a tua independência financeira, tá? Os enamorados, ele vem falando o seguinte, olha,
Eu preciso tomar as minhas decisões baseadas no meu coração. Algumas cartas aqui saíram justamente igual para Leão. Então, mais uma vez, tá muito alinhado aqui, tá? Complemento aqui. Eu não posso tomar as minhas atitudes por impulso, com imaturidade. As escolhas, elas não podem ser imaturas, elas precisam ser firmes, responsivas. E os enamorados, as escolhas que ele traz eu preciso saber qual é o melhor caminho que eu vou seguir, mas com responsabilidade, escutando o meu coração. Escutando o meu coração é o que a força vem trazendo. Tu precisa entender o que está dentro de ti, o porquê da repetição de algumas coisas, o porquê do medo aqui de investir, o porquê do medo de arriscar. Por que eu estou trazendo uma utopia aqui para mim? Por que eu estou imaginando coisas aqui se eu tenho medo de avanço? Tá? Então, o porquê que aquilo que aquela pessoa fez ainda dói em mim? Entende? Então, isso precisa ser internalizado e trazido à luz para curar, tá? Os enamorados, eles vêm falando sobre isso e o mago vem falando. É um ano onde, se tu ter a postura de iniciar ciclos, de aproveitar as oportunidades que a vida vai te trazer, tá? Com coragem, vocês conseguem aqui chegar nesse 9 de ouros aqui que está na mesa, abrindo como fundo pano de fundo aqui para 2026, tá? Tenham paciência na colheita de vocês, tenham paciência no estudo interno, no acolhimento do que vocês estão passando e como solucionar isso. Entenda que dinheiro não é fazer mais, não é se sacrificar, dinheiro é energia, tu tem que estudar. A carta do 7 de ouros fala de estudo também, analisar por que isso está acontecendo comigo, ir lá na vertente, tá? Buscar os conflitos, aqui é 5 de paus. Existem alguns conflitos internos que tu ainda tá brigando entre isso, entre o dinheiro, entende? Tá brigando com o dinheiro e tu precisa se harmonizar com o dinheiro para que ele entre na tua vida, tá bom? Deixa eu tirar aqui uma mensagem do oráculo para vocês. Colheita farta. Ó, a colheita é a chave do ano de vocês. A colheita de vocês, ela tá farta, ela tá próspera, ela tá linda. A gente tá falando de colheita o tempo todo. Então confia nisso aqui. Isso aqui é teu. Ninguém te tira, tá bom? Deixa eu ler aqui essa carta, o que ela vem falando. Estou no caminho certo para realizar os meus sonhos. Então isso é uma certeza, é uma confirmação, Sagitário, que tu vai realizar os teus sonhos e tu tá no caminho certo. Claro que se tu identificou algumas coisas aqui que eu falei, vai buscar aqui entendimento sobre isso, tá? A espera não é ociosa. Vocês estão entendendo a sincronicidade desse jogo? Que eu falei que essa aqui é uma carta de espera e de paciência. Tá vendo o carinha ali? Olhando para a colheita, eu sei que eu plantei, eu sei que eu vou colher. É isso. É um período de gestação, de preparação silenciosa. É quando as raízes se aprofundam, os galhos se fortalecem e os frutos amadurecem. A colheita não é apenas sobre o que recebemos, mas sobre quem nos tornamos durante o processo. Lembre-se de que cada semente plantada, cada ação alinhada com nossos valores contribui para o nosso crescimento e a confiança de que quando chegar a hora certa, os frutos serão doces e suculentos. Que essa carta inspire você a abraçar a paciência da colheita, a confiar no ritmo divino e a celebrar cada pequena vitória ao longo do tempo, do caminho. Confie no processo das sementes que você gentilmente plantou. Gente, eu fico emocionada com isso, porque essa carta de finalização é justamente a carta que inicia o jogo de vocês. Só gratidão pela essa espiritualidade que nos ancora cada dia mais aqui na Luar. Deixa seu like se tu gostou,
Gratidão por vocês aqui. Até mais, meus queridos.